Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. E hoje é dia de review de Bíblia de Estudo. Vamos apresentar nos mínimos detalhes a Bíblia de Estudo para Pequenos Grupos, uma publicação da editora Palavra, uma Bíblia que leva o texto NVI. Se você está procurando uma ferramenta para trabalhar nos pequenos grupos, grupo de célula, grupo de discipulado, seja com casais, com jovens, adolescentes, essa Bíblia possui recursos importantíssimos e essenciais para você trabalhar de uma forma prática, de uma forma dinâmica, a palavra de Deus com diversos tipos de pessoas, homens, mulheres, casais, jovens, adolescentes, enfim. É uma ferramenta muito legal, porque aqui a gente tem a Bíblia, que é a palavra de Deus, totalmente inspirada, inerrante, suficiente, manual de fé, regra e prática para nós cristãos, aliada a estudos, recursos para te auxiliar a aplicar e também a repassar todas as informações e também tudo aquilo, em essência, que a Bíblia quer trazer para todos nós cristãos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então vamos lá para a mesa, vou apresentar nos mínimos detalhes essa ferramenta. Se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like, ativa aí o sininho das notificações e na descrição do vídeo tem todos os nossos canais parceiros para vocês também se inscreverem. Então vamos lá para a mesa para a gente conferir a Bíblia de Estudo para Pequenos Grupos. Bem, pessoal, aqui nós estamos com a nossa Bíblia de Estudo para Pequenos Grupos. Ela leva o texto NVI, Nova Versão Internacional, uma publicação da editora Palavra. É uma Bíblia que eu recomendo para você que trabalha aí em pequenos grupos, seja células, discipulados, reuniões aí familiares, enfim. É uma Bíblia voltada, com estudos voltados para quem lida com pequenos grupos, né? E é uma Bíblia muito interessante. Eu já até encapei a minha Bíblia, porque, como vocês percebem, deixa eu ver se eu consigo mostrar, ela, nos primeiros dias que eu comprei, eu já percebi que ela estava descascando, porque realmente o material da página, da capa, perdão, não é um material muito bom. E isso é o ponto negativo dessa Bíblia. Ela tem um acabamento não tão bom assim, né? A editora Palavra que publicou esse material, não sei o motivo, né? Mas olha só, começou a descascar. E eu já encapei a minha, uma capa meio emborrachada, né? Mas enfim, é o único ponto negativo que eu observei com relação ao acabamento dessa Bíblia, tá? É uma Bíblia tamanho grande, tem aqui na cor vermelha, mas vocês encontram em outras capas também. Na descrição do vídeo tem um link para você adquirir. Então a gente percebe que a borda das páginas da cor prata. E tem uma boa encadernação. Só a capa que eu achei que tá com uma qualidade um pouquinho inferior. Bom, material do papel. O tipo de papel não é um papel tão ruim como a capa, mas também não é um papel de primeira. Então aqui a gente tem duas folhas de rosto, Bíblia de Estudo para Pequenos Grupos, editora Palavra. Em seguida, a gente tem aqui uma ficha catalográfica. Vale ressaltar que essa Bíblia foi impressa aqui no Brasil a primeira vez em 2011. E essa aqui é a primeira edição de 2011. Depois a gente tem um sumário geral, uma dedicatória, apresentação, prefácio à tradução NVI, que é uma tradução de fácil entendimento, que eu acho que é uma tradução ideal para se trabalhar em pequenos grupos. E aí a gente já entra aqui em alguns recursos. Primeiro, a gente tem aqui a explicação, na verdade, uma demonstração de alguns ícones que vocês vão encontrar nos estudos que essa Bíblia possui, lembrando que são estudos para te auxiliar lá no seu pequeno grupo, no seu grupo de célula,
seu grupo de discipulado, enfim. É uma Bíblia para trabalhar em pequenos grupos. Daqui a pouco eu vou mostrar como funcionam os estudos dela. Então ela tem estudos exclusivos que trabalham dentro de alguns pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 assuntos. Então são 60 cursos para grupos de apoio. Quais são esses grupos? Cada íconezinho desse aqui representa um grupo. Então lá nos estudos presentes no texto bíblico, vocês vão encontrar esses ícones. Então, por exemplo, a gente tem curso para homens, mulheres, solteiros, casados, pais, jovens, local de trabalho, espiritualidade, enfrentando crises e recuperação. Então, cada ícone desse mostra um tema que vai ser trabalhado no estudo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como funciona para vocês. Então aqui a gente tem os colaboradores e a gente já vai entrar aqui nos recursos que essa Bíblia possui. Primeiro tem um índice dos livros da Bíblia e aí a gente já vai ter aqui uma demonstração de como funciona esses estudos ligados aos grupos. Então, olha só, a gente tem aqui um pequeno diagrama mostrando os grupos que existem dentro da igreja. Então, tem jovens, pais, casados, solteiros, locais de trabalho, né? Então, espiritualidade. Então, cada ícone desse vai representar um tipo de estudo, um tipo de grupo que vai ter estudos aqui separados para eles. Então, a gente percebe que é três cores. Tem o preto, branco e o azul, que tem um tipo de explicação dos grupos de estudos de livros bíblicos. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como funciona. E aí os 60 cursos para grupos de apoios em 10 categorias. Então aqui tem um modelo da página do curso, né? Ele traz aqui como isso vai acontecer lá no texto bíblico, mas eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Então, por exemplo, 16 cursos de estudo tópico com questionários. Então aqui tem o índice de todos eles. Na verdade, isso aqui é como se fosse um cronograma para você fazer esses estudos, né? Seguindo aqui, se você quiser aplicar isso no seu grupo pequeno, no seu grupo de célula, no seu grupo de discipulado, você pode seguir esse cronograma aqui, trabalhando dessa forma, né? Com esses estudos aqui espalhados ao texto bíblico. Tem aqui o nome do estudo, a página, né, a referência bíblica. 200 histórias bíblicas com questionários. Então ele também dividiu aqui, se você quiser trabalhar dentro desses estudos também, está tudo aqui dividido, Antigo e Novo Testamento. E aí nós entramos aqui no texto bíblico, Antigo Testamento. Ele traz aqui uma introdução a Gênesis, e na própria introdução você já vê um guia para você estar estudando o livro em forma, né, da forma correta de se estudar num pequeno grupo. Então traz aqui uma pequena introdução, mas traz aqui também um plano para você estar estudando o livro inteiro, porque ele traz essa ferramenta. E aí em seguida a gente tem aqui o texto bíblico já com os recursos. Bom, você tem duas opções para poder estar aplicando ou ensinando o texto bíblico no seu pequeno grupo. Você pode usar esses estudos que estão aqui na lateral, sempre na lateral das páginas, tá? Ou então os quadros, que tem aqui aqueles ícones que vai te auxiliar para identificar qual é o grupo de apoio, se é jovem, se é homem, tá? Então aqui tem para estudo em grupo. Bom, essa categoria aqui do lado esquerdo já é um estudo mais assim aprofundado. Dentro desse quadro aqui é algo mais fácil de se aplicar. Então, por exemplo, aqui a gente tem a passagem de Gênesis capítulo 1. Então o texto bíblico ele é corrido, tá? É uma coluna apenas, é um tamanho de letra normal. Eu senti falta aqui do número do capítulo, então eu coloco aqui capítulo 1, subtítulo, mas eu achei que poderia colocar o número do capítulo de forma mais visível, mas é apenas uma observação minha. E aqui na esquerda a gente tem 3 ícones no estudo. Esse primeiro ícone, que é tipo uma xícara, é a introdução. Depois a gente tem aqui o segundo ícone, que é o desenvolvimento da mensagem. E depois
a gente tem o coraçãozinho, que é a aplicação de tudo isso, tá bom? Então, você pode seguir. Ele sempre coloca... É interessante porque cada estudo esses estudos aqui laterais, tá? Eles trazem perguntas para você repassar para os pequenos grupos, ou para as pessoas que estão ali no seu pequeno grupo, no seu grupo de célula, enfim, né? Para vocês estudarem a Bíblia e o texto bíblico, sem sair do texto bíblico. E as aplicações também são interessantes porque elas te ajudam a trazer para o contexto nosso de igreja aquela passagem. Então isso é muito interessante, eu gostei muito disso. Então basicamente todas as laterais aqui das páginas possuem esses estudos, ou seja, todas as passagens bíblicas têm estudos para você estar trabalhando aí no seu grupo pequeno. Então achei isso muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. E outro detalhe é que todos os livros possuem introduções que te dá aqui um plano para você ensinar e lecionar todas as passagens bíblicas do seu grupo pequeno. Isso é muito legal. Achei isso muito legal mesmo. É um diferencial, uma Bíblia única no mercado. Então vocês podem ter certeza disso. Eu quero mostrar aqui para vocês no final aqui da Bíblia, porque no final tem um recurso também que é muito legal. Ao final aqui de Apocalipse, a gente tem os estudos para você trabalhar. É como se fosse um guia para você trabalhar os estudos com os grupos. Então, por exemplo, aqui ele mostra. Homens, a gente tem 6 tópicos para estudar com os homens. Mulheres, também 6. E assim vai seguindo. Solteiros, casados, pais, jovens, trabalho, espiritualidade, enfrentando crise e recuperação. Mas aqui a gente tem um índice desses estudos. Então, por exemplo, você quer ter você tem aí uma célula ou um grupo pequeno de homens. E você quer fazer estudos voltados para os homens. Então aqui tem um índice deles. Então você pode seguir por aqui. Então, por exemplo, masculinidade é o primeiro subtópico do grupo homens. A gente tem aqui vários estudos. Então, por exemplo, tem a opção iniciante, que é aquela opção dos quadros. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Homens. Primeira opção, o Jesus divino. Deus conosco seria a referência, né, da escritura. Mateus capítulo 1, 18 ao 25. Está lá na página 1457. Então vamos lá nessa página para a gente ver como funciona. Então qual seria esse estudo? Na verdade, como é um estudo para iniciante, né? Então a gente vai encontrar esse estudo no quadrinho. Então aqui tem um íconezinho, ó, de masculinidade. Então esse quadrinho aqui. Então traz aqui uma pequena introdução, opções para quebra-gelo, perguntas para você ir desenvolvendo no seu grupo pequeno para que todas as pessoas possam participar, porque é importante que todos os integrantes do pequeno grupo participem também da lição, para isso gerar aprendizado e também para que cada um compartilhe um pouquinho daquilo que Deus tem dado. E aí cada tópico desse traz alguns pontos para você, inclusive no final orar e viver isso durante a semana, tá bom? Então essa é a primeira opção, a opção iniciante, que é os quadros com questionários de perguntas. E também nós temos a opção avançado, que são os ensinos bíblicos com questões na margem lateral. Então, por exemplo, a gente tem uma aqui na página 1817, e esse estudo está aqui na margem lateral. Então é esse estudo aqui. E como eu disse para vocês, ele é dividido em 3 pontos. Então tem aqui uma... deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele tem aqui como se fosse um íconezinho. Lá no início a gente tem um índice desses ícones. Abertura, leitura e discussão da Bíblia e encerramento. Então, voltando, abertura, leitura e encerramento. É como se fosse abertura, introdução, desenvolvimento e conclusão do estudo. E também vai trabalhando pontos bem práticos para te auxiliar aí
Então, por exemplo, vamos ler aqui. É mais provável que você erre por fazer o que não deveria ou por não fazer o que deveria? Uma pergunta. É o primeiro ponto aqui já do desenvolvimento. Se tivesse somente mais 1 hora para viver, como usaria esse tempo? O que João queria dizer com o mundo? O que significa amar o mundo? Que 2 opções uma pessoa tem e qual o resultado de cada uma delas? Isso tudo o texto bíblico vai trazendo. Em qual sentido os anticristos dessa passagem são um presságio do anticristo que está por se manifestar? Então tá vendo? Isso vai direcionando a pessoa a responder dentro da palavra. Então isso é muito importante também. Então aqui ele vai desenvolvendo, olha só, nesse índice, masculinidade, responsabilidade, discipulado, ajuste de atitude, homens no trabalho somente para homens. Então aqui nós temos 6 subtópicos do grupo homens. E depois a gente tem mulheres. Faz da mesma forma. Então você pode seguir esse cronograma aqui também. Olha só a quantidade de estudo para mulheres, solteiros, casados. Então a gente tem, por exemplo, aqui pais. Então, cada grupo pequeno tem um perfil. Então, por exemplo, na igreja que eu faço parte, a gente tem esse trabalho com grupos pequenos. Então tem grupos pequenos de adolescentes, de jovens, de casais, de homens, de mulheres, enfim, de crianças. Então, cada grupo desse aqui, cada estudo, cada grupo de apoio desse aqui tem temas para ser trabalhado com as diversas categorias, com as diversas pessoas. Então, por exemplo, recuperação, você estiver lidando com um grupo aí, com pessoas que sofreram perdas, com viúvos, enfim. Então, vai te ajudar muito nesse processo. E no fim, a gente tem aqui um índice de assuntos que também é essencial para você estar pesquisando diversos assuntos no próprio texto e também assuntos aí relacionados aos estudos. Depois a gente tem um dicionário, uma concordância bíblica, juntos aqui. E aí nós encerramos o conteúdo da Bíblia de Estudo para Pequenos Grupos. Vale ressaltar, como eu disse para vocês, a gente tem 2 tipos de estudos aqui para o pequeno grupo, né? A própria introdução traz um pouco o guia para você estar estudando, e aí a gente tem tanto aqueles quadrinhos que eu mostrei para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui um quadrinho desse. Vamos passar um pouco aqui do próprio texto bíblico. Então, por exemplo, aqui a gente tem na lateral, nas margens laterais, estudos voltados também para o pequeno grupo, mas são estudos mais avançados. E junto ao texto bíblico, quando você está pesquisando de acordo com o índice que eu mostrei para vocês, tem esses quadros com os ícones. Então cada ícone desse aqui trabalha alguns temas. A gente vê que tem temas repetidos. Então, por exemplo, a gente tem aqui trabalhando sobre homem, sobre espiritualidade, sobre trabalho. Esse outro tema aqui trabalhando sobre espiritualidade. Então esses estudos, esses pequenos esboços te ajudam aí na hora de dar um estudo no seu pequeno grupo. Então que Deus abençoe vocês, espero que tenham gostado do review. Essa é a nossa Bíblia para Pequenos Grupos, Edificação, Comunhão e Crescimento, uma publicação da editora Palavra. É o review de hoje aqui no nosso canal. Que Deus abençoe vocês e até o próximo review, se Deus assim permitir.